Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Pode Pensar. Hoje nós estamos no episódio 7 e você que já vem acompanhando os demais episódios passados, a minha gratidão imensa e peço que você possa compartilhar com uma amiga, com um amigo, com aquela pessoa que você sabe que esse é um conteúdo que pode auxiliá-la no seu dia a dia. Então, peço aí que você possa fazer esse compartilhamento e a gente possa ajudar cada vez mais e mais pessoas. E hoje eu estou aqui com a Lume Produções, que eu também quero agradecer na pessoa do André, que está aqui para poder me auxiliar nesse trabalho e por isso levar até você mais reflexões, mais episódios aí que possa contribuir com a sua jornada diária do seu dia a dia. E hoje nós vamos aqui tratar desse episódio que tem uma função muito importante que é de fazer um acolhimento, uma reconexão com você. Nós vamos tratar de um tema que está muito, na verdade, hoje presente no dia a dia das pessoas desta nossa sociedade, deste planeta. Nós vamos falar do quê? De ansiedade e de medo. Por que eu trouxe esse tema? Porque os dados que a gente tem hoje, eles são muito sérios e muito comprometedores em relação à saúde, tanto física quanto mental. E a gente vai refletir como que tanto a ansiedade quanto o medo atuam na vida e como a gente pode usar ferramentas no nosso dia a dia, como a gratidão, como a fé em si mesmo, a fé no divino, para que você possa retornar à sua paz interior no seu dia a dia. Vamos lá? Preparado para isso, para essa grande transformação que você pode começar a partir desse episódio hoje, número 7, do Pode Pensar. Bom, a ansiedade, ela é muito mais uma emoção que vai desconectando você do seu presente. O que a gente tem? Nessa ansiedade, quando a gente vive, o corpo fala e muitas vezes ele grita. Por que a gente fala que é uma emoção? Porque você vai sentir o quê? Sudorese, você vai sentir o quê? Palpitação no peito. Muitas pessoas, inclusive, acham que elas estão tendo o quê? Um infarto, quando estão numa crise de ansiedade. Mas, na verdade, o quê? Como as pessoas ficam extremamente preocupadas, deixando que ela cresça e tome conta, o corpo acaba dando sinais para que possa refletir sobre o que está acontecendo. Normalmente, as pessoas, quando estão extremamente ansiosas, elas não fazem respiração profunda. Elas respiram da ponta do nariz para baixo. E quando a gente não oxigena o cérebro, o que acontece? Ele manda um comando para o coração dizendo que há algo em perigo. Então, o coração precisa bombear mais sangue. Por isso que a gente acaba sobrecarregando e tendo palpitação no peito. Fora isso, isso também traz o quê? Outros sintomas. Tem gente que, por exemplo, pensa que numa situação de ansiedade, que ela está com fome e vai se alimentar, porque ali o estômago tem uma sensação muito estranha, muito ruim. Outros atacam o intestino, como a gente diz que é o segundo cérebro. Então, o corpo está falando, o corpo está gritando, ele está pedindo socorro para que você tome cuidado com o que está acontecendo. Mas quando essa ansiedade, ela se torna constante no nosso dia a dia, é sinal de que onde que você está vivendo? No futuro. Porque o ansiar, na verdade, são o quê? Pelo amanhã. Por coisas que você e eu, a gente não domina. A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. E isso causa o quê? Extremamente preocupações, desesperos, porque é o desconhecido que está posto ali. Então, a ansiedade, ela está muito ligada a essa questão do nosso desconhecimento, que acaba gerando o medo, que vira o quê? Esse sentimento. Então, isso vai se unir o quê? A uma imaginação, a criações que a mente vai o quê? Ali, trazendo pensamentos negativos, pensamentos ruins, que você vai alimentando no seu dia a dia e como a sua mente, como a minha mente, não sabe distinguir entre o que é algo real, como é algo imaginação, ela vai o quê? Nutrindo aquilo e aquilo vai crescendo e vai ganhando forma dentro de você ou dentro de qualquer pessoa que vive nesta situação. Por isso que
nós precisamos tomar o máximo de cuidado com o quê? Com os nossos pensamentos. Por quê? Tudo se origina no pensamento. Então, se eu tenho pensamentos de que algo vai dar errado, que tudo que traz é problema, que não vai conseguir, o que acontece? Você vai alimentando e vai criando isso e vai aumentando essa ansiedade e também esse medo do que pode lhe acontecer. Então, a mente, o que acontece? Ela, ansiosa, ela vai projetar no amanhã aquilo que nem chegou. E vai roubar o quê? A beleza do dia a dia, do hoje, do aqui e do agora. Então é fundamental que você esteja atento em relação a isso, porque você pode estar projetando algo para um futuro e que assim, o que a gente tem? Depressão, que eu não vou falar disso hoje, né? Tá ligado ao que é o passado, as minhas prisões, os meus ressentimentos, minhas mágoas, coisas que eu não resolvi. Ansiedade, eu vou para o futuro. Qual é o momento real que você vive e que eu vivo? O aqui e agora. Que é o quê? Esse momento que você está vendo esse vídeo, o momento que você está na sua casa, o momento que você está no trabalho, esse é o único momento que é real na nossa vida. O futuro só vai existir a partir do momento em que você trabalhar no hoje, no aqui e no agora. Ah, quer dizer então que eu não preciso planejar. Não estamos dizendo de responsabilidade, mas eu não preciso me projetar para o amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem ou para o ano que vem. Se eu não estiver executando no aqui e no agora, não vai acontecer o dia de amanhã. Então, o grande problema que nós vemos hoje na nossa sociedade é esse, é ir para um lugar onde não existe. E aí eu te pergunto, e você? Está vivendo em qual momento da sua vida? E quais são os impactos que você está tendo na sua vida ao viver nesse período que você está se colocando? Pare para refletir sobre isso. E se possível, te dou uma dica, escreva esses pensamentos que você está tendo. Olhe bem para eles, pergunte se eles são reais ou se eles são criações da tua mente. Você precisa duvidar no que você está pensando, você precisa criticar para que você possa decidir aquilo que é o melhor para você. Nós temos um cenário hoje gravíssimo no nosso país. Até uns 20 anos atrás, 30 anos pode-se dizer, o Brasil não tinha o que o mundo vivia em relação à questão de depressão e de ansiedade. Hoje nós fazemos parte de um ranking. Inclusive nós temos aí uma pesquisa que saiu em junho do ano passado, trazendo dados reais sobre isso. E nós somos um país hoje que sente a questão da ansiedade e do medo, mas não busca o quê? Ajuda, não busca um auxílio. E é fundamental que se faça isso. E quais são os dados que foi feito pelo Instituto Cactus e pela Atlas Intel? Eles revelaram que 68% das pessoas que foram pesquisadas, que foram mais de 3.500 pessoas, elas, na verdade, relataram sentir ansiedade. E olha, pasmem, mais da metade, 55,8% desses 68 disseram o quê? Que não buscaram uma ajuda, um profissional para que pudesse cuidar dessa questão da ansiedade, desse medo que as pessoas estavam vivendo. E quais foram os sinais que eles identificaram nessa pesquisa, indagando, conversando com essas pessoas? Eles trouxeram que uma preocupação constante, que é uma preocupação excessiva com o amanhã. Olha o que eu disse da importância da gente falar do viver no aqui e no agora. Eu não sei se amanhã vai existir, eu só sei que eu existo o quê? Neste exato momento. O amanhã é um vir a ser, ele é uma ilusão, na verdade, de um futuro. E por isso eu preciso estar presente, no presente. Até a gente deve lembrar o nome, presente. Você e eu recebemos todos os dias um presente, que é o acordar, que é um novo dia, que é um novo recomeçar. Então que a gente precisa trabalhar isso.
Um outro sinal é uma tensão constante com a questão das atividades do cotidiano. Será que eu vou dar conta de tudo isso? Então você começa o quê? Já acorda de manhã, se de fato com aquelas atividades que você tem, você dará conta. E se você duvida disso, se você começa a se preocupar de que não vai dar conta, vai chegar no final do dia e de fato isso vai o quê? Se concretizar. Outro sinal que eles trouxeram que é a dificuldade de relaxar. Hoje a gente não consegue, muitas pessoas, a maioria das pessoas tem essa dificuldade de não conseguir sentar ou não fazer nada. Não consegue ficar consigo mesmo. Tem pessoas que têm pavor de ficar sozinhas com ela mesma. Uma dificuldade de sentar, de expirar profundamente, de reminimizar a quantidade dos seus pensamentos, até para que você possa escutar o quê? A sua voz interior. Quando você fica muito preso, acumulado numa série de atividades, você não se escuta. Então, essa é uma questão, a dificuldade de relaxar no dia a dia. É por isso que a gente padece de todos esses sinais que hoje estão muito presentes na nossa sociedade. E uma outra coisa que também foi identificada na pesquisa é o medo de que algo terrível possa acontecer. Eu sou terapeuta também do campo do pensamento e eu lido com muitas pessoas que trazem essas situações. Medo de situação de morte, de família, que eles trazem. Às vezes as pessoas nem estão doentes, mas no caso ali, ela está criando o caso de ficar sem aquela pessoa, como é que ela vai fazer. Então, assim, vai trazendo cenários terríveis, medo de perder o emprego, medo de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, medo de não dar conta das contas do relacionamento no dia a dia. Então, são uma série de coisas que você vai colocando na sua mente, vai criando, na verdade, e co-criando uma realidade negativa para você mesmo nesse processo. E a outra situação que é o quê? A incapacidade de controlar os seus pensamentos. Esses são os itens que apareceram. Então, assim, se uma mente que vive no negativo, que vive no pensamento da destruição o tempo todo, ou seja, e para ajudar, né, nós temos aí a péssima contribuição da mídia, que só o quê? Faz a questão de ficar divulgando notícias ruins, notícias negativas. E como você não seleciona bem, muitas vezes, o que você assiste, você acaba se conectando com essas notícias e vai criando situações para você e para quem está no seu entorno. Então, tomar muito cuidado com essa desinformação, na verdade, que se tem. Porque a gente precisa começar a selecionar o que de fato interessa e o que faz bem para a gente também. Lembre-se que o seu amanhã só vai existir se você fizer hoje, no aqui e no agora. E aí é o seguinte, esses dados, eles trazem para a gente esse número de 68% dos brasileiros, né, relatando ansiedade, e 55,8% não buscam a questão de uma ajuda, está trazendo para a gente um chamado para que a gente possa se reconectar com a gente, com o meio ambiente, com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Então a gente precisa ter espaços para que a gente possa refletir e cuidar de nós, de cada um de nós e de quem está próximo de nós. Não dá para dizer que ansiedade, crise de pânico, que depressão são frescuras. Não são. São doenças que estão relacionadas o quê? À nossa mente, o nosso emocional, aos nossos sentimentos e tudo isso que reverbera sobre a nossa vida. Então que você pense sobre isso. E aí eu te questiono, qual é a qualidade dos seus pensamentos no dia de hoje que você está tendo? Pare e reflita sobre isso. E o que eu quero trazer aqui? Nós estamos falando da ansiedade como uma emoção que reverbera no corpo. A partir da ansiedade, a gente tem o quê? O medo, que é uma sombra que vem para nos ensinar, na verdade. Então, o medo, ele é o quê? Ele é um dos nossos sentimentos que existe para que possa nos proteger. Então, por exemplo, por que o medo existe? Vou citar 2 exemplos aqui simples. Vou atravessar uma avenida extremamente movimentada. O que o medo me diz?
Isso é automático, né, no nosso dia a dia. Pare, observe e espere o momento para que você possa atravessar. Então ele está fazendo o quê? Um instinto de proteção, para que a gente não coloque a vida em risco. Ou então achar que eu vou querer pular da minha janela, vou voar e não vai acontecer nada. Nós temos a lei da gravidade. Então são situações para que a gente possa refletir. Muitas vezes em determinadas situações que a gente quer se envolver e o medo diz, pare, recue, pense antes de você tomar tais atitudes. Então ele é o quê? Um instinto de preservação que existe em nós. Mas, porém, o medo em situações exageradas, né, no nosso dia a dia, ele pode gerar o quê? A TAG. O que é a TAG? O transtorno de ansiedade generalizada. E isso é extremamente grave porque a gente tem um descontrole total das nossas ações, do nosso pensar, no nosso dia a dia. E isso vai o quê? Impedindo que você possa realizar as coisas no seu dia a dia. E a gente tem a síndrome do pânico, que é uma situação mais grave ainda, além do que a gente tem aí da ansiedade generalizada. Eu tive um quadro de uma pessoa que ela chegou para mim em que ela não conseguia sair de casa. Ela tinha a sensação que se deixasse a janela aberta, uma mosca que entrasse seria um grande monstro, numa situação de pânico que ela estava. E isso teve que ser muito bem trabalhado para que ela pudesse resolver isso dentro dela. E ela estava paralisada completamente. Então, esse medo exacerbado, ele paralisa você, paralisa qualquer pessoa no nosso dia a dia. E toda essa questão desse medo que a gente está trazendo, dessa ansiedade, ela pode ter o quê? A origem lá na infância. Como assim? Lá na infância, o que acontece? A criança sofreu situações de traumas, seja ela uma violência física, por situações que ela estava fazendo, seja ela por a questão de uma violência psicológica, se você fizer isso vai acontecer isso, os medos que eram colocados nessa criança, e aí a gente vai ter a questão, por exemplo, separações que aconteceram na infância, que vai gerando o quê? Instabilidade, insegurança, situação de desproteção para essa criança. Então tudo isso vai ficando o quê? Arquivado no inconsciente. E num dado momento da vida, obviamente que isso vai disparar no adulto. E tem uma situação de uma pessoa que chegou para mim falando que ele está com crises e crises de ansiedade. E ao indagar como foi a infância dele, ele teve um trauma justamente com relação à separação dos pais. E hoje ele é responsável por cuidar da saúde desse pai. Então tudo aquilo que teve na infância agora reverbera no que ele está vivendo. Então pense e pare que você precisa sim muitas vezes buscar ajuda, ou pessoas que são próximas de você, buscar ajuda de um profissional para que possa auxiliar essa pessoa e não deixar isso crescer e o quê? Paralisar a vida desta pessoa ou a sua, no caso, que possa estar vivendo essa situação. Então, essas situações lá do passado, elas interferem no aqui e no agora. E eu quero destacar para você o seguinte, que o medo, ele não é fraqueza. O medo, ele é um pedido de cuidado, né, de proteção, que é o que a gente precisa ter. Nós precisamos prestar mais atenção no que? No nosso corpo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Tudo isso é um diálogo conosco. Então, o medo não é essa fraqueza, ele é um pedido de cuidado e ele é um chamado para que a gente possa se olhar com mais compaixão para cada um de nós. É isso, a gente não reflete sobre as coisas que acontecem conosco no dia a dia. É fundamental parar e refletir. A gente fica tão envolvido em quantidade, inúmeras informações, olhando para fora, mas a gente não olha para dentro. É fundamental que a gente faça isso. E nós temos uma sociedade hoje que ela o quê? Alimenta o medo o tempo todo, se a gente observar. E isso é proposital. Para quê? Para que a gente continue o quê? Sendo ali manipulados. Sabe aquele boneco que tem as cordinhas que chama o ventríloco? É mais ou menos isso. Por quê? As pessoas nos prendem pelo medo.
pela insegurança, pela desproteção. Então a gente vive numa situação de mensagens constantes, o quê? De uma crise econômica, que gera o quê? A situação da escassez, que é o grande medo, a questão da comparação com o outro, mas o outro fez isso. A história da grama do vizinho é sempre mais verde, mas eu não sei o que passa entre quatro paredes. E o que ele passa? E também a situação da urgência. Hoje nós temos situações de coisas que a gente está fazendo que tudo é para ontem, é para a semana passada, é para o mês passado. Então é uma situação que de você estar ali constantemente vivendo o quê? Sempre parece que é no amanhã, no amanhã, no amanhã, esquecendo que tudo acontece no aqui e no agora. Então o que é urgência, falta o quê? Falta planejamento, falta decidir o que de fato é importante para a sua vida nesse momento. No aqui e no agora. Mas como nós falamos de medos, né, e nós estamos falando de medos profundos no caso, né, a gente tem um livro do Napoleão Hill que fala mais esperto que o diabo, e o diabo que ele traz aqui, ele traz que é a questão do medo, que é o que? Algo criado pela mente do ser humano. E é isso que, na verdade, causa determinados transtornos, que domina 98% da população do mundo. Olha que absurdo isso. E quais são os medos mais efetivos que nós temos na nossa sociedade? O que é que ela nos pega no nosso dia a dia? Medo da pobreza. Quem é que não tem medo da pobreza? De não ter dinheiro para poder pagar o seu aluguel, pagar as suas contas, ou ficar sem alimentar, não poder dar aquilo que os filhos querem. Esse é um medo que a gente tem, que é real no dia a dia, que a gente convive com ele muitas vezes. Você tem a questão do medo da crítica. Quem é que não tem medo de estar aqui, por exemplo, como eu, falando com você? Tem pessoas que têm pavor de falar diante de uma câmera, de estar diante de um palco para falar com as pessoas, porque tem medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de ser exposto. Isso apavora as pessoas. Porque com certeza deve ter situações que aconteceram também de exposição lá atrás e que foram ridicularizados e que precisa ser tratado. E a nossa sociedade é cruel, porque ela critica, ela julga. Por outro lado, a gente precisa discernir o seguinte, de quem veio a crítica? É de quem me conhece, sabe o que eu faço no meu dia a dia e que vem para poder fazer avaliações para ajudar, para que eu possa melhorar? Se for isso, legal. Agora, se for aquele que critica por criticar e não faz absolutamente nada, não vale a pena você dar a menor atenção. Há um ditado que diz, árvore que dá fruto leva pedrada. Então, é o seguinte, árvore que não dá fruto, ela não tem nem como, porque ela não está fazendo nada. Pensa sobre isso. Então a gente tem o medo da pobreza, o medo da crítica, a gente tem o medo do quê? Da doença. Quem é que tem o medo de ficar numa cama, de depender das pessoas, de não poder trabalhar, de ficar inválido, de como vai ser? E, na verdade, acaba tendo a exclusão também quando se adoece nesse processo e de se tornar um fardo para a família muitas vezes. E a gente tem um outro medo, que é o medo da rejeição, que é o medo do quê? De não ser amado, de não ser amada, de ser o quê? Dispensado pelo outro, porque a gente tem o quê? A dificuldade, inclusive, para lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas carências. Então a gente delega a nossa felicidade muitas vezes para terceiros. Então a gente tem esse medo de ser rejeitado, de não pertencer à família, de não pertencer a determinados grupos. Então isso apavora. Outro medo que a gente tem também, muito comum na nossa sociedade, é o medo da velhice. Hoje nós temos uma sociedade brasileira que vem envelhecendo e a maioria das pessoas tem medo. Medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de simplesmente, às vezes, não ter a questão financeira para poder se bancar e se apavora diante disso, e até mesmo de ficar sozinho, como vai ser. E o medo da morte, porque é totalmente desconhecido. Porque a gente faz tantas coisas na nossa vida, às vezes tantos planos, mas o que a gente não se prepara é para partir deste mundo. E até porque ninguém sabe o que acontece depois, as pessoas ficam em segurança, é o desconhecido, então apavora. Então é isso, é o medo da escassez, é o medo da pobreza que a gente tem aí, né, que é junto com a escassez, da crítica, da doença, da rejeição,
que a gente tem, esse medo com relação à questão da velhice e também o medo da morte. E aí, quais desses medos você tem nesse momento? Eles são reais ou, na verdade, está sendo uma criação? Muitos aqui eles são, mas depende de como você alimenta e como você lida com isso. Envelhecer, todos nós iremos envelhecer. Todos nós iremos partir um dia, mas como é que eu lido com isso? Como é que eu estou preparando a minha partida? Questione seus medos, duvide deles, cuide deles no seu dia a dia. Qual que é a oposição em relação ao medo? A mente que não tem fé em si mesma, ou seja, acreditar em você, se entrega ao medo. Mas a alma que confia silencia as tempestades. Fique com essa frase para você refletir. A mente que não tem fé em si mesma se entrega ao medo, mas a alma que confia silencia as tempestades. Procure ter fé em você, alimentar. A fé, ela é um exercício diário. Muitas vezes ela não vai estar ligada a uma religião, mas ela está ligada no acreditar em você, na sua capacidade e que tem uma inteligência suprema agindo. Cabe nós fazermos a nossa parte. Qual que é a chave para que a gente possa lidar com essa questão do medo que a gente tem aí? Uma delas é a gratidão. Por que da gratidão? Mas não a gratidão que a gente tem do obrigado, que é diferente, inclusive tem um podcast que eu já tratei disso. A gratidão é o quê? É um sentimento genuíno de que a gente é grato por tudo que tem na nossa vida. Inclusive por estar aqui presente no dia a dia, por ter o lar, por ter um trabalho, por ter família, por ter amigos. Então ela é uma prática espiritual extremamente poderosa, que você pode praticar diariamente. E ela vai o quê? Nos trazer para o momento presente. A gratidão não me leva para o futuro, a gratidão me traz para o momento do agora, do que eu tenho, do que eu vivo no meu dia a dia. E quando nós somos gratos, nós voltamos o nosso olhar, as nossas observações para o que nós temos hoje, para o que nós vivemos no aqui e no agora. Que é uma coisa maravilhosa, num domingo, você está com amigos, com um papo gostoso, você fica tão preenchida de estar vivendo esse momento de lazer, esse momento de troca. É muito importante que a gente tenha isso. E muitas vezes a gente não quer nem que esse momento acabe. Então é fundamental que a gente seja grato. E a gente precisa praticar a gratidão todos os dias, porque ela nos transforma. Por quê? Agradecer é o quê? Permitir a graça descer. Quanto mais se agradece, mais você terá motivos para agradecer no seu dia a dia. A quem muito tem, muito será dado. E a quem não tem, o pouco que tem será tirado. Então lembre-se disso, que a gente precisa ser gratos no nosso dia a dia. A gente muda, inclusive, o nosso padrão vibracional quando a gente entra no campo do quê? Da gratidão, do agradecer. Mas não é um agradecer da boca para fora, é um agradecer com sentimento, com emoção. É isso que a gente precisa viver no nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa e pode agradecer? Agradecer pelo café da manhã, pelos trabalhadores que estiverem envolvidos ali, para que esse pão estivesse na sua mesa, o café, o leite, todas as refeições. Se a gente lembrar disso, desses trabalhadores e abençoá-los, nós também estamos nos abençoando. Lembrar por as pessoas que nos apoiam, que nos dão suporte para o nosso dia a dia, lembrar das nossas experiências que nos fortalecem para que a gente possa realizar grandes coisas no nosso dia a dia. E também a gente pode agradecer simplesmente por estar vivos no nosso dia a dia. Ao despertar pela manhã, gratidão, eu sou grato por mais um dia que eu recebi de graça.
para que eu possa realizar o meu melhor neste dia. Olha isso. Isso já muda a sua vibração e muda o que irá acontecer no seu dia, porque você já agradeceu por ter acordado e pelo que vai viver ao longo do dia que você vai ter aí também. Lembre que o seguinte, o medo grita o que falta. Já a gratidão sussurra o que abunda na sua vida, que é a abundância, que é a prosperidade. A gratidão é isso. Agradecer para receber cada vez mais. Eu quero que você reflita o quanto que você tem sido uma pessoa grata no seu dia a dia. E se você tem praticado a gratidão de uma forma genuína e verdadeira no seu dia a dia. Você tem agradecido? Você tem feito isso de uma forma genuína e verdadeira? Reflita sobre isso. Traga isso para o seu dia a dia e você vai ver grandes transformações. Eu tenho vários exemplos de pessoas que compartilham comigo as experiências que elas vivenciam com a prática da gratidão. Ter uma dívida, não saber onde é que tem o recurso e ao praticar a gratidão vem um recurso inesperado para justamente o quê? Você cumprir o compromisso com aquela dívida. Filhos que foram o quê? Agraciados e protegidos de acidentes, porque a pessoa estava praticando a gratidão. Então percebe que o bem que isso nos faz no nosso dia a dia? Espero que você leve isso, tome isso para você e faça o seu melhor no seu dia a dia. E uma coisa que é importante, que eu quero destacar aqui, a oposição do medo está ligada ao quê? Como eu disse, à fé. E a fé como uma medicina da nossa alma. E o que é a fé? Primeiro, eu preciso ter uma fé humana. O que é uma fé humana? Uma fé onde eu acredito em mim. Eu acredito que eu sou capaz de realizar grandes coisas na minha vida. Eu acredito que eu posso transformar uma situação criada, muitas vezes por mim, que eu agora tenho condições de modificá-la, de transformá-la no nosso dia a dia. A gente tem vários exemplos. Nós temos a própria Louise Hay, que teve uma situação de um câncer e na experiência dela que ela tinha de vida, de realizar, de acreditar que ela poderia mudar aquela realidade. Até porque ela teve consciência de que quem causou aquele mal foi ela. Então agora ela precisava o quê? Ter a fé de mudar a sua própria realidade. Então lembre-se que a sua fé em você mesmo faz toda a diferença na sua vida. Diga, eu sou capaz, eu acredito em mim, eu posso transformar a minha vida. Se você trouxer isso como mantra, trazer post-it pela sua casa, você vai fazer uma grande diferença na tua vida. E também a gente precisa ter fé no divino, porque a gente não dá conta de tudo. Estando nesse planeta, né, nós temos limitações. Tudo aqui é o quê? É algo concreto, é algo real. Então eu preciso fazer a minha parte e confiar que eu tenho um divino, que eu tenho uma inteligência suprema que age acima de mim e que vai o quê? Fazer a sua parte, desde que eu esteja fazendo a minha parte. E eu confio que esse divino vai trazer o melhor para mim, porque eu sou merecedora, eu sou merecedor. E é isso que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, uma fé humana, uma fé divina vai fazer toda a diferença. E a fé vai fazer com que você viva no presente e que você esteja ausente da questão desse medo apavorante que tem no dia a dia e que te paralisa. E isso é o que? É a coragem, é a confiança que a gente traz para o nosso dia a dia. E no livro do Napoleão Hill, ele traz que assim, o medo é uma ferramenta idealizada pelo homem, mas a fé inabalável em si mesmo é o que? A ferramenta que você vai utilizar para derrotar
a ferramenta do medo e construir uma vida de sucesso. Então, a fé inabalável em você é que vai fazer com que você derrote essa ferramenta do medo e para que você construa a sua vida de sucesso. É fácil isso? Não, é um exercício diário. Se todos os dias você colocar ali que você é capaz, que você pode, que você confia em você e que você não está sozinho, você não está sozinha, você muda a sua realidade. Você fizer isso por 60 dias, todos os dias, do mesmo jeito que você toma um banho, que você escova os dentes todos os dias, você vai ver como a sua vida muda, quando você acreditar de fato em você. E aí eu pergunto, como é que está a sua fé em você e nesse divino? Pense sobre isso. E aí o seguinte, caminhando aqui, né, para os nossos fechamentos, eu quero trazer exercícios práticos para você que está aí me vendo e me ouvindo. Primeira coisa, eu já citei aqui, que quando a gente entra numa situação de ansiedade, a gente não respira corretamente. A gente respira da ponta do nariz para baixo. Passe a observar, quando você estiver numa ansiedade, como é que está a sua respiração. Então, a primeira coisa que você deve fazer é parar e puxar o ar profundamente, segurar o ar no cérebro e ir soltando devagar pela sua boca. Se você repetir esse processo de 3 a 5 vezes e você for dizendo, acalma-te, aquieta-te, eu sou uma presença divina. Aquieta-te, acalme-se, eu sou uma presença divina. Você vai vendo que vai baixando a adrenalina, a noradrenalina, que foi gerada nesse corpo diante da situação que você deu o comando para sua mente e que ela acreditou como sendo verdadeiro. Então essa é a primeira coisa, respiração. Se você começar a fazer isso e você começar a ficar mais tempo com você, reduzir a quantidade de pensamentos, você vai vendo como as coisas mudam. Segunda coisa, a prática da gratidão. Se você trazer isso para o seu dia a dia, 3 gratidões diárias, sejam elas de manhã ou seja ela antes de você dormir. Eu sou grato eu sou grata porque hoje isso vai fazer a diferença. Mas não dá para fazer isso só de boca. É importante que você escreva. Você precisa aprender a fazer isso de uma forma correta. E aí você vai colher muitas bênçãos no seu dia a dia, como muitas das minhas alunas que fazem essa prática e me trazem vários relatos de transformação na sua vida quando elas começaram a de fato fazer a gratidão da forma correta no seu dia a dia. Terceira coisa, fazer meditações com afirmações. Afirmações, por exemplo, como eu estou segura no meu mundo. Essa é uma frase importantíssima. Você está afirmando que você está segura no seu mundo. Eu confio no tempo do universo. Ou seja, eu confio no divino. Eu sei que vai chegar o melhor até mim. E eu sou guiada pelo amor. Olha só. Então, eu estou segura no meu mundo. Eu confio no tempo do divino, do universo, e eu sou guiada pelo amor. Você não tem ideia do poder do eu sou. Eu sou guiada, eu sou capaz, eu sou segura, eu sou corajosa. Isso faz uma senhora diferença na tua vida. Pratique isso como um mantra no seu dia a dia. No momento que você estiver silenciando a tua mente, vai repetindo, 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 e você vai vendo como vai acalmando, você vai sentindo uma brisa em você mesmo. Tenha contato com a natureza. Nós temos um chamado grande hoje para que a gente possa entrar em contato. Se você não tem um parque, uma praia, vai numa praça. E chegue lá, tire o seu calçado e ande descalço. Faça essa conexão. Abrace uma árvore e fique ali por um tempo. Se você silenciar, você vai ver que você tem uma conexão muito especial com essa árvore, com essa natureza. É fundamental.
Pare vários momentos do dia, olhe para os céus e veja a grandiosidade desse universo. O sol, o dia a dia, essa conexão, nós precisamos reconectar conosco. O estar sentindo todos esses sentimentos, essas emoções, é porque nós estamos desconectados com o aqui e com o agora, e desconectado com a natureza. E precisa reduzir o quê? Os ruídos externos. O que são os ruídos externos? São o quê? Pessoas tóxicas, nós temos noticiários de notícias ruins, nós temos séries, na verdade, que são super prejudiciais, na verdade, que não agregam, ou seja, menos notícias, mais silêncio. Quando você silencia, você ouve a sua voz, o que está dentro de você. E você precisa fazer esse momento do vai para dentro. Porque você tem um eu de luz, você tem um eu sábio, mas muito sábio dentro de você, que sabe exatamente o que você precisa e te guia no seu dia a dia. E aí eu pergunto, você tem priorizado um tempo para você? Um tempo para você ficar na sua companhia? Porque você é a melhor pessoa que tem para ficar com você mesma. O próximo mais próximo da gente é eu, é você, no seu dia a dia. Então, procure ter esse tempo para você. Permita-se conectar com a natureza. Fica a pergunta, você tem ficado com você? Você tem permitido se conectar com a natureza? É fundamental que você traga isso para o seu dia a dia. E aí, minha querida ouvinte, que está aí desse outro lado me vendo e me ouvindo, você que sente essa ansiedade e esse medo, saiba que você não está sozinha. E se você, até o momento, não buscou uma ajuda profissional, busque. Não deixe que isso cresça dentro de você e tome conta de você. Você precisa estar presente no presente. Você precisa se reconectar com você mesmo, com a natureza. E é preciso que você precise o quê? Descobrir a sua força, a sua luz que existe dentro de você. Ela está aí para poder iluminar. Ela está aí para poder o quê? Te pedir para que você se reconecte com você, com a sua fé, para que você transforme o seu dia a dia, para que você pratique a gratidão com o máximo de presença e você faça diferente. É possível? É possível, mas eu preciso fazer escolhas corretas no meu dia a dia para que eu transforme esta realidade que você pode estar vivendo ou alguém que é próximo de você está vivendo e que você pode estar o quê? Indicando esse vídeo para ela ver e para que ela busque o auxílio para ela sair desse cenário que ela está vivendo neste momento. Ela não é. Ela pode mudar essa realidade. É uma decisão que cabe a você e que cabe a ela mudar isso para poder fazer diferente e viver no presente. Gratidão por você ter estado aqui comigo. Espero que você possa fazer aí a sua contribuição compartilhando com pessoas para que eu possa estar contribuindo com alguém que nesse momento esteja nesse quadro e possa virar a chave e fazer diferente no seu dia a dia. Até o próximo episódio do Pode Pensar.